Muito boa noite, aqui é o professor Miro do canal Pensando Sociologicamente. Bom, Maratona Professor, concurso de terenos. Nessa aula a gente vai fazer a resolução aí da prova, da parte que cabe aos conhecimentos pedagógicos, legislação educacional, essa área aí da pedagogia. Aqui, que foi o concurso que teve, do concurso de terenos, né? Que teve a sua prova tanto na cidade de Terenos, aplicação de provas, como também na cidade de Campo Grande, na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. E diga-se de passagem, as pessoas reclamaram bastante por estar muito cheio, ter um fiscal só, ter problemas na hora de ir ao banheiro, algumas salas com mosquitos sei lá, mosquito da dengue, pernilongo, aqueles mosquitinhos de grama, né, que incomoda bastante. E aí fica a nossa ressalva aqui, né, para a banca ficar mais atenta a isso e não prejudicar os candidatos e candidatas, porque você imagina uma professora que está lá já com ansiedade para fazer uma prova, e aí muito cheio o lugar, e depois quer ir ao banheiro e não consegue, e aí tem mosquito incomodando na sala, aí o ar-condicionado pega, não pega. Então assim, a gente tem várias salas lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul que poderiam ser utilizadas para não ter uma lotação, né, muito expressiva, como ocorreu hoje, no dia 17 de setembro, no concurso de terenos. Mas vamos, vida que segue, e depois vocês colocam o feedback, o que vocês acharam da prova e também como é que foi o dia de concurso, o dia do certame, tá bom? Então aqui é o professor Miro Santos, canal Pensando Sociologicamente. Dê o like se você gostou desse vídeo e acompanha o canal, e se inscreva se você não é inscrito. Mandando um forte abraço aí para a professora Jane, que me viu lá, professora Thelma, professora Ângela, professora Jaqueline, professora Gláucia. E é isso, né? Vamos pra frente, vamos pra cima. A Lisline também, a Fia eu vi lá também, tava lá na UFMS, né? No Multiuso 2, tinha gente que tava no Multiuso 1, e tava tendo uma caminhada também. A galera tava fazendo uma caminhada e corrida. E um forte abraço para a professora Raquel também, ela já escreveu nos comentários a sugestão de fazer uma resolução, né, da prova de terenos. E tá aqui a resolução, professora Raquel, vamos para frente, vamos para cima. Pessoal, resolução não oficial, então assim, claro que eventualmente pode ter alternativas às quais alguns professores podem vir a escolher de maneira diferente do que outros professores, diferenciada em relação à minha escolha propriamente dita. Em todo caso, a gente vai ter aqui uma noção, né, uma resolução comentada, mais ou menos como eu pensaria ao fazer uma prova desse tipo, uma prova tal qual a FAPEC apresentou hoje no concurso de terenos. Mas é claro que vocês, enquanto candidato, têm que esperar o gabarito oficial, e se uma questão ou outra admitir aí talvez mais de uma resposta correta, ou ainda não tem uma resposta que seja muito adequada, eu acho que é muito pertinente vocês fazerem um recurso para a banca, tá bom? Vamos que vamos. Então esse aqui foi o concurso. Quem vai assistir esse vídeo futuramente não vai saber, então é importante que saiba. Cadê? Vou colocar minha caneta aqui. Agora sim. É importante que a gente saiba aqui, ó, concurso de 2023, em setembro de 2023, Prefeitura de Terenos, Mato Grosso do Sul, cargo de professor regente do 1º ao 5º ano. Vamos lá. Chega de lero-lero, chega de conversa e vamos para frente. Considerando os estudos de Piaget, né, grande pensador aí da psicologia do desenvolvimento, e de Ferreiro, também grande educadora, que faleceu esses dias, né, acerca do construtivismo, assinale a alternativa que indica princípios da referida metodologia de ensino. Então é isso. Construtivismo. O conhecimento é construído a partir do caráter sucessivo da aprendizagem. Caráter sucessivo da aprendizagem. E aí? Será? Ele vai se construindo, né? O Piaget ele demandava a sua teoria na psicogênese e da forma como as pessoas aprendem, no caso as crianças, em fases. Então tem todas umas etapas a serem seguidas. Mas do jeito que está posto aqui, em relação ao construtivismo, não é assim. B. O conhecimento é construído pelos alunos por meio de um processo ativo e mental de desenvolvimento, considerando as experiências de cada um. Então, assim, há uma construção por parte do aluno, né? Que ele vai estar em uma fase, né, de aprendizagem, uma fase de desenvolvimento. Essa bate, ficaria com essa. Deixa aí na berlinda, deixa ela na cara do gol, aí, na trave.
C, o educador é considerado figura central e único. Não, aqui não, né? O educador não pode ser considerado uma figura central, sobretudo no construtivismo, no socioconstrutivismo, no interacionismo simbólico e nas pedagogias que diz respeito ao perfil e à perspectiva de que o aluno também ele é importante é importante, né, para a aprendizagem. Então aqui não. O conhecimento é voltado para a formação intelectual e moral dos estudantes. Depende, você está falando de um conhecimento, mas não está casando, não está dialogando com uma alternativa, né? Se você estivesse falando aqui sobre uma tendência pedagógica tradicional, talvez, mas não é isso que está sendo posto. O estudante é figura passiva na relação do ensino-aprendizagem, não tem uma construção aqui, então realmente a gente fica com a letra B. Vamos para frente, são bastante questões. 15, agora 16. Segundo o pensamento de Vygotsky, é correto afirmar que... Eu gosto muito do Vygotsky, né? O Vygotsky é muito bacana, né? Eu gosto muito também do Ausubel, é muito bacana. O Philippe Renaud é muito bacana. O próprio Piaget. Então, assim, a gente tem alguns autores que é importante a gente dar uma lida, uma reflexão. Bom, sobre o Vygotsky, o desenvolvimento passa por 4 estágios que são organizados em uma sequência fixa e universal. Não. O desenvolvimento infantil pauta-se basicamente nos discursos egocêntrico e socializado. Não. Os indivíduos passam por um processo de adaptação que envolve os mecanismos de assimilação e acomodação. E aqui lembra um pouquinho Piaget, né? Para compreender o desenvolvimento infantil é preciso estudar os indivíduos integralmente, incluindo a motricidade, a inteligência e a afetividade. Né? Sobre a afetividade eu colocaria Vallon, né? Não sei se Vygotsky ele entra nessa seara toda aqui não. O indivíduo é um sujeito histórico que se constrói por meio da relação com o mundo cultural. É esse, né? Socioconstrutivismo, o ambiente, o meio, as interações, a relação com o outro. Esse é o pensamento de Vygotsky. Levi Vygotsky. Bom, 17. Tendo como referência a temática educação das relações étnico-raciais, assinar a alternativa incorreta. Então ele quer a incorreta, cadê minha caneta? Sumiu. Quer a incorreta da educação das relações étnico-raciais. Eu já fiz vídeo sobre esse tema aqui, acho que tem um podcast também sobre esse tema, muito importante. Bom, então, incorreta sobre o Herer, né? A educação das relações étnico-raciais. Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial e empreender a reeducação das relações étnico-raciais não são tarefas exclusivas da escola. Exato, não são tarefas exclusivas da escola, né? Porque tem que estar aqui realmente um caldo cultural, um caldo ali na educomunicação, na mídia, nas relações entre as pessoas. Essa tá certa, mas a gente quer a que não tá certa. A educação das relações étnico-raciais impõe aprendizagens entre brancos e negros, trocas de conhecimento, quebra de desconfianças e projeto conjunto para a construção de uma sociedade justa, igual e equânime. Eu não gostei desse termo aqui, impõe, mas se a gente fosse fazer uma leitura um pouco branda, né, tentando dialogar, essa educação das relações étnico-raciais, ela impõe ali aprendizagem entre as pessoas brancas e negras, troca de conhecimentos, quebra de desconfianças. Tá, eu vou aceitar, mas eu ficaria muito desconfiado desse impõe. A escola tem um papel preponderante para a emancipação dos grupos discriminados. Tem sim um papel importante. Combater o racismo, trabalhar pelo fim da desigualdade social e racial. Muito bom. Empreender a reeducação das relações étnico-raciais são tarefas exclusivas da escola. E aí? Exclusivas da escola? Eu não colocaria assim, né? Essas palavrinhas mais, porém, entretanto, ser, somente ser, exclusão, apenas, delimitam demais ou excluem muito. Então aqui nesse caso eu ficaria com a letra D. O sucesso das políticas públicas do Estado, institucionais e pedagógicas, visando a reparações, reconhecimento e valorização da identidade, da cultura e da história dos negros brasileiros, depende necessariamente de condições físicas, materiais, intelectuais e afetivas favoráveis para o ensino e a aprendizagem. Qualquer assunto depende de condição física, material, intelectual, afetiva, adequada. Então isso aqui é mais do mesmo, está correto, mas a gente quer incorreto, então 17 fica com a letra D. Coloca nos comentários, coloca no chat o que você colocaria.
Eu coloquei essa aqui como uma média, mas na verdade ela é fácil. Não seria tão mediana, não. 18, que agora eu tô colocando, hein, gente, né? O nível de dificuldade das questões, para a gente facilitar, inclusive, o perfil das questões, o perfil da banca. Vamos lá, pessoal, 18. As tendências pedagógicas, de maneira geral, são um conjunto de pensamentos de filósofos a respeito da educação. Vamos dizer, a tendência, contexto, perspectivas de uma dada educação em uma dada época. E como ela é compartilhada? Assinale a alternativa que corresponde corretamente aos preceitos da tendência pedagógica liberal. Beleza? A gente tem dois tipos aí, hein? Antes, né, de falar dos dois tipos, a gente tem dois autores, né, que tratam disso de uma forma muito efetiva. A gente tem a classificação de Libânio, e a gente tem também a do Saviani. Mais alguns artigos que a gente encontra por aí de outros autores. Mas, de uma maneira geral, a gente tem a perspectiva liberal de um lado, né, versus a progressista. Tá? Dentro da liberal, a gente tem a tecnicista, a gente tem a escola, a pedagogia nova, né? Ou a renovada progressivista ou a renovada não diretiva, e também essas que nós chamamos agora de pedagogia nova. E a progressista, a gente tem a pedagogia que ela entra, né, naquele espectro das críticas, as mais com tendência mais revolucionária, ou de criticar o modelo vigente, né, sobretudo o modelo vigente. Então aí a gente tem as libertárias, libertadoras e a crítica social dos conteúdos. Vamos identificar aqui então a pedagogia liberal, tá? Nesse lado esquerdo aqui. O papel da instituição de ensino é preparar as pessoas para que elas desempenhem papéis sociais. Beleza. Beleza, professor? Beleza. Por que beleza? Porque é o seguinte, né? Aqui, ó, se a gente for ver o que está escrito aqui, é quase uma releitura, né, do pensamento de Durkheim. Emile Durkheim. Ele vai dizer, olha, a escola, as instituições, elas são importantes, sobretudo a escola cumpre uma função de passar para gerações futuras, né, um conhecimento tácito, um conhecimento prático de mundo, e para que as pessoas aprendam a conviver e ter o seu papel social, né, saber ali o seu lugar no mundo. O seu lugar no mundo, então é muito positivista. Positivista. Aquela coisa da escola, né, para arrumar as pessoas, ou endireitar as pessoas, ou colocar as pessoas em caixinhas para que elas cumpram papéis sociais. É progressista? Não, é bem liberal essa ideia. Sustenta implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação a partir da análise das realidades sociais. Sustenta implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação? E aí? A partir da análise das realidades sociais? Não, né? Ela não vai dar essa sustentação e nem essa realidade social como um todo. É resultante dos movimentos de educação popular? Não, aqui seria a educação, sobretudo a libertária, que se confrontavam com o autoritarismo e a dominação social e política. Defende e estimula que a libertária ela é para o lado progressista. Defende e estimula a participação em grupos e movimentos sociais e suas ideias surgem a partir da abertura democrática? Não, né? Essa participação aqui seria muito mais crítica e do lado progressista também. Fornece a formação de um ser social que atua no presente, que defende o respeito e crescimento de uma sociedade cooperativa. E aí? Que atua no presente. Também está muito progressista. Então eu ficaria com a letra A, realmente. Essas E aqui também, ela quase vai, né? Quase vai. Mas não está muito preocupado com esse ser social, não. A ideia é educar as pessoas para que elas se encaixem na sociedade. E isso é pedagogia liberal. Letra A. 18, letra A. 19. No contexto das tendências pedagógicas, a perspectiva tecnicista conserva a aprendizagem como? Processo contínuo aqui. Então, a tecnicista, ela está, se a gente for verificar a anterior, ela está na perspectiva ou na tendência que nós chamamos de liberal. É, professor? É. A tradicional também está no liberal, né? As renovadas também estão no liberal. Processo contínuo que se dá a partir da experiência concreta da vida dos educandos. Experiência concreta? Será? Não. Ato de transmissão e assimilação de conteúdos historicamente construídos. Transmissão, assimilação, sim.
mas os conteúdos aqui não são qualquer conteúdo historicamente construídos, porque na verdade eles querem conteúdos, né, tecnicista, que visam a ter um resultado prático, muito sui generis ali, prático, de uma demanda a ser feita, a ser conquistada. É aquela coisa do condicionamento operante, né, de Skinner. Autônoma individual dispensando a ação pedagógica do docente. Autônoma, individual, não, tem que ter ação do docente, tem que ter ação até de mais coisas, né? Por exemplo, máquinas de ensinar. Processo de condicionamento por meio do uso de reforço, sim, de respostas que se quer obter. Processo com o mínimo de interferência possível do professor. Tem pouca interferência do professor no seguinte sentido de ele criar algo novo, né? Mas tem interferência no sentido de balizar e dar esses estímulos, essas respostas, esses manuais. Então, a gente ficaria com a letra D, né? Reforço, porque aqui tem a questão da repetição, condicionamento, né? As máquinas de ensinar que vieram aí a ser vendidas pelos países ricos para os países mais pobres nessa época do tecnicismo. Então, 19, letra D. 20. Na pedagogia de projetos, o papel do professor visa a criar situações que provoquem os alunos a interagir entre si, trabalhar em grupo, buscar informações, dialogar com especialistas e produzir novos conhecimentos. Tá bom essa, né? Deixa essa quieta aqui, deixa essa na berlinda. B. Trabalhar com currículo definido, ou seja, seguir as grades de conteúdos temáticos estanques. Não, né? Se você está criando algo com conteúdo definido, você não está criando um projeto diferenciado. Desconsiderar as questões que emergem do senso comum. Você não pode desconsiderar, né, o papel do aluno, o histórico do aluno, a base que ele vem. Se você for desconsiderar, você não está trabalhando com projetos que visam também a autonomia do estudante. Ensinar por meio de transmissão. Se é transmissão, para que projeto? Inibir o estabelecimento de relações interpessoais. Inibir, proibir, controlar, diminuir, fazer um obstáculo, né, a essas relações interpessoais vai atrapalhar, né, a pedagogia de projetos. Então a gente vai ficar com a letra A, 20, letra A. 21. Pessoal, aqui, para quem chegou agora, né, estamos na Maratona do Professor, Banca FAPEC, concurso de terrenos, concurso para a educação de terrenos, cargo professor regente primeiro ao quinto ano. Então a gente está vendo aqui as questões que dizem respeito aos conhecimentos pedagógicos. 21. Diversas teorias buscam explicar os processos de aprendizagem, e uma dessas concepções considera que o desenvolvimento passa por 4 estágios, que são organizados em uma sequência fixa e universal. Assinale a alternativa correta com o nome dessa concepção. Beleza, pessoal? Então vamos lá, né? 4 estágios que são organizados em sequência fixa e universal. Bom, essa aqui eu consideraria ela como difícil, como mediana para cima. Por quê? Porque a gente pode identificar, né, a teoria de Piaget como uma teoria que dialoga com o socio-interacionismo, mas ela dialoga com o behaviorismo, né, análise comportamental. Entretanto, as perspectivas de Piaget e Vygotsky, que dizem respeito à participação também do comportamento humano, ela poderia vir a ajudar aqui o candidato a responder com behavior. Entretanto, a questão ela quer o quê? A teoria. O nome dessa teoria. Então vamos lá. Socio-interacionismo, montessoriana, behaviorismo, psicanalítica, epistemologia genética. Então nesse caso, a gente colocaria o nome da teoria mais próxima desse autor, que tem os 4 estágios, né? Que é o estágio, basicamente, sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Estou trocando ideia aqui com a prof e ela já está me lembrando, né, dessas fases do Piaget. Então o nome dessa teoria é epistemologia genética, por conta das fases pelas quais passam os seres humanos. Mas essa aqui daria dúvidas, hein? Eu poderia colocar até behaviorismo,
tranquilamente em uma prova dessa. Mas vou ficar com a letra E. 21, letra E. Bom, vamos lá. Vamos avançando, avançando, avançando. 22. Deixa eu verificar aqui. Exatamente, 22. A assinatura ativa que corresponde aos 4 níveis da evolução da escrita segundo Emília Ferreira. Bom, 4 níveis da evolução da escrita. A. Sensório motor. Pré-operatório. Operatório concreto. Operatório formal. Isso aqui são as 4 fases de Piaget. Não, essa não. Isso aqui quer enganar você, candidato, candidata. Pré-silábico, silábico, silábico alfabético e alfabético. E aí? Guaratuja, grafismo, logográfico, ortográfico. Não. Pré-silábico, logográfico, ortográfico, alfabético. Não. Guaratuja, grafismo, silábico, alfabético, ortográfico. Então a gente vai ficar com a letra B, 22. Letra B, os níveis de evolução da escrita, né? Segundo a Emília Ferreira. Então, letra B. Vamos avançando aqui a 23. Neste nível da escrita, a criança estabelece correspondência entre fonema e grafema. Ela compreende que a sílaba pode ter 1, 2 ou 3 letras. Esse nível se chama... E aí? A correspondência entre, né, a grafia e basicamente o som, né, dessa sílaba. Então vai ser o quê? Esse nível de escrita será grafismo? Não. Logográfico? Não. Silábico, alfabético ou silábico alfabético? Será o alfabético. Então 21, letra C. 24. Constitui-se como estratégia que contribui para a ampliação, estratégia para ampliação do letramento das crianças, exceto, na verdade, o que ele não quer, né? Incluir nas brincadeiras cotidianas escolares a presença de letras, números e formas, ok? Propiciar situações cotidianas que permitam a observação de sinalizações, placas e rótulos, ok? Brincar com o alfabeto móvel e realizar hipóteses de escrita. Disponibilizar cópias dos textos observados em circulação, como por exemplo copiar os nomes dos rótulos de produtos manuseados ou de placas indicativas nas ruas. Cópias para letramento das crianças, porque aqui a gente está vendo de estratégias de inovação, de ampliação desse letramento. Possibilitar o acesso aos diferentes suportes de leitura de forma consultiva. Tá, beleza. Então a gente vai ficar aqui com uma que não é uma estratégia para contribuição. Então a letra D. 24, letra D. 25. Documento que reflete as intenções, objetivos e aspirações de ideais de equipe escolar, tendo em vista um processo de escolarização que atenda a todos os alunos. Projeto político-pedagógico é esse documento, né? Aspirações, ideais, contexto, intenções, objetivos, calendário, data e cronograma, plano de ensino sobre como será aquela disciplina, os resultados, né, de conhecimentos, competências e tudo mais de um componente curricular, plano de aula para o professor, diário de classe, a estruturação dos relatórios escolares, né, atribuição de notas, etc. Então, a gente vai ficar com a letra A, projeto político-pedagógico. Essa estava fácil. 26, essa aqui está mediana, eu marquei ali com uma dificuldade mediana, mas vamos verificar. Planejamento educacional é um processo de alguma coisa e outra coisa das ações do professor, permitindo coerência na prática pedagógica. Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente as lacunas acima. E aí? Classificação e organização. Classificação. Classificação e avaliação. Sistematização e organização. Sistematização e reprodução. Organização e reprodução. Eu ficaria com a letra C. Então, planejamento educacional é um processo de sistematização e organização das ações do professor. Então, 26, letra C. 27, vamos para frente. Sobre a avaliação do processo de ensino e aprendizagem, assinale a alternativa incorreta. É um meio de diagnosticar a situação de aprendizagem do aluno. Visa a verificar o quanto do conteúdo ensinado foi absorvido pelos alunos, bem como analisar se eles estão conseguindo acompanhar a programação curricular. Eu ficaria muito ressabiado com esse aqui, absorvido. Os autores aí da epistemologia das avaliações, e sobretudo do currículo e da prática pedagógica, estão com receio, fazem muitas críticas a esses termos aqui, muito bancários.
É um processo complexo que abrange diferentes aspectos e dimensões, cada qual com suas especificidades. Muito bom. É um processo contínuo e cumulativo, cujos aspectos quantitativos sempre prevaleçam sobre os qualitativos. Ao contrário, né? Então aqui está incorreta. É um processo contínuo e cumulativo, beleza? Cujos aspectos qualitativos sempre prevaleçam sobre os quantitativos, priorizando dessa forma a qualidade do processo de aprendizagem. Bom, essa aqui então a mais incorreta, ao meu ver, seria a letra D. Então 27, letra D, mas a gente ficaria com uma certa ressalva desse daqui. Mas ao que pede ao enunciado, com certeza a letra D. Escreva nos comentários aí se você colocaria recurso em algumas questões e o porquê. Acerca dos resultados, 28. Acerca dos resultados da avaliação externa e seus impactos sobre a prática docente, é correto afirmar que saber analisar os resultados das avaliações externas, analisar os resultados, vamos grifar para ficar mais fácil, das avaliações para refletir sobre as práticas pedagógicas da escola e aprimorar o ensino e aprendizagem é responsabilidade dos professores. E aí, será? Vamos deixar na berlinda. Saber analisar os resultados de novo das avaliações externas para refletir sobre as práticas pedagógicas da escola e aprimorar o ensino e aprendizagem é um desafio para todo gestor. E aí? Isso aqui também está coerente, hein? A análise dos resultados das avaliações possibilita a criação de um painel da educação em nível de município, uma vez que não estão vinculadas à esfera nacional de educação. Esfera nacional é que mais tem avaliação, meu amigo. A avaliação externa acompanha o aluno individualmente. Não, a avaliação externa é para verificar o resultado da educação para vir a fazer estratégias novas e políticas públicas. As ações propostas devem considerar apenas as condições de ensino-aprendizagem do ciclo específico que está sendo avaliado. Apenas condições desse ciclo, nada a ver. Sem que os demais professores se corresponsabilizem pelo processo. Sem que os professores fiquem a par do processo e se tenham a responsabilidade. Essa letra C, D e E com certeza estão erradas. Bom, então nesse caso, pessoal, ela é uma responsabilidade dos professores, responsabilidade total, eu julgaria que não. Entretanto, o professor vai aplicar, né, ele vai preencher os formulários, ele vai de certa forma verificar, né, com atenção quem está fazendo, os alunos que estão fazendo e tudo mais. Então essa aqui ficou meio dúbia. Ela não seria uma responsabilidade total, mas eu diria que isso aqui tem uns, sei lá, uns 45% aqui, uns 50 centavos de chance de estar correto. Saber analisar os resultados das avaliações externas para refletir sobre as práticas pedagógicas da escola e aprimorar o ensino-aprendizagem é um desafio para todo gestor? Com certeza é um desafio para todo gestor, né? Porque ele tem que verificar os dados, né? Inserir a escola também nesses formulários. Inserir a escola nesses programas, né, de avaliações externas. Tem que falar com a sua equipe escolar. Tem que trabalhar junto com os docentes, com as equipes. Então nunca será só um gestor sozinho e nunca será a responsabilidade total só dos professores. Eu ficaria com a letra B com uns 65% aqui de chance. Então eu vou anotar a letra B. Entretanto, a letra A também, o jogo não está totalmente errada. Beleza? 28, letra B. Pode dar recurso? Talvez. Se bem fundamentado, pode dar um recurso. 29. Em consonância com a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC, competências são definidas como? Já falei aula sobre isso aqui no canal. Tem também naqueles conceitos da educação, conceitos importantes, que eu já coloquei no canal. Eu dei esse esqueminha para vocês saberem, ó. Para entender o conceito, né, a categoria competência, você pode colocar chave. Lembra aqui dessa sigla, chave, que refere-se ao quê? Conhecimentos, o H, habilidade, o A, atitude e o V, valores. Qual que tem isso? Mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, o pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. É essa, com certeza.
eixos não, comunhão de princípios não, objetivo de aprendizagem não, conteúdos, conceitos não. Então, 29, letra C. Essa estava fácil, dificuldade 1, vamos para frente. 30, mais um dos autores. Assinala a alternativa correta acerca da zona de desenvolvimento proximal, ZPD, de Vygotsky. Diz respeito aos esforços negativos utilizados, não. Refere-se aos esforços positivos utilizados para aumentar a frequência das respostas. Refere-se ao que a criança faz com a intervenção do outro, não. Diz respeito a tudo aquilo que a criança já faz sozinha, não. Diz respeito à mediação entre os níveis de desenvolvimento real e potencial. Vou ficar com a letra E, 30, letra E. Não estava tão fácil para quem não tem tanta informação acerca dessa psicologia da aprendizagem, dos autores aí, que diz respeito a como o conhecimento se faz no novo ser humano, na criança, no jovem e tudo mais. 31. Acerca da avaliação formativa, assinale a alternativa correta. Nível 2 de dificuldade poderia ser 3, porque aqui pode dar confusão e pode dar recurso também. Busca identificar a realidade de conhecimento de cada aluno e verificar suas habilidades ou dificuldades de aprendizagem. Identificar a realidade de conhecimento. A avaliação formativa é um scanner ali, né? Ela vai fazer uma varredura dos conhecimentos dos alunos, o professor vai ter esse know-how. Importante? Importante. Colocarei na berlinda com certeza. Visa demonstrar o sucesso de assimilação dos conteúdos, assimilação ou aprendizagem. Ou, né, outra qualidade aqui, nesse caso, outro adjetivo que não esse. Os conteúdos pelos alunos por meio de associação de notas, só notas e conceitos e classificação. Aqui é a avaliação somativa, não a formativa. C. Visa qualificar o ensino, possibilitando a reflexão sobre o que foi aprendido e o que ainda precisa ser ensinado. Qualifica, né? Melhora a condição de ensino-aprendizagem e do aprendizado. Possibilita a reflexão? Possibilita. Do que foi aprendido e o que precisa ser ensinado ou melhorado ou reforçado enquanto aprendizagem. Talvez aqui, a categoria ensinado não foi muito bem disposta aqui. Mas pode ser que seja uma para a gente escolher. Busca ferir a qualidade do ensino como instrumento para monitoramento e elaboração de políticas públicas. Não, aqui são avaliações externas, não a formativa, né? Beleza? Aqui é para o professor mesmo. Visa considerar os contextos e as condições de aprendizagem, contextos e condições de aprendizagem, tomando tais registros como referência para melhorar o desempenho da escola, dos professores e dos alunos. Considerar os contextos talvez seja, não sei, a externa. Talvez seja outro tipo de avaliação da equipe pedagógica ou avaliação institucional. Eu ficaria na dúvida. Se não tiver com essa relação, poderia ser a letra E também, porque é um registro importante para referência para a melhoria do desempenho dos alunos da escola. Mas é aquela coisa, né? Essa aqui ela tá dúbia, né? Talvez dá recurso se for bem fundamentado para deixar melhor aprofundado, né? Quais são as intenções e os interesses dessas alternativas. Bom, pessoal, essa aqui eu fiquei na dúvida. Ó, ela poderia ser letra A. Eu conversei com a Jaque aqui, ela falou que a A ela tá muito parecida com uma avaliação diagnóstica. Ó, diagnóstica. No seguinte sentido, né, de identificar a realidade do conhecimento de cada aluno e para depois vir a dar continuidade ao processo de ensino e aprendizagem. Entretanto, né, essa mensuração e balização das habilidades que os alunos possuem, com vistas a identificar aí também, melhorar o ensino-aprendizagem no processo, ela pode vir a se aproximar do que nós conhecemos como a avaliação formativa. E como eu sou das ciências sociais, eu tenho essa questão da subjetividade muito presente em mim. Para mim, essa aqui estaria até ok. A letra C, então, ó, essa aqui fica na berlinda. A letra C visa qualificar o ensino, visa melhorar e dar uma qualidade ao ensino. Sim, a avaliação formativa possibilita a reflexão do professor do que foi aprendido, sobre o que foi aprendido e ainda precisa ser desenvolvido, né? Só o termo ensinado que está muito fora, mas talvez, se melhor delineado, poderia ser essa também. E a letra E visa considerar contextos e condições de aprendizagem, tornando tais registros como referência. Se esses contextos estiverem visando para além da sala de aula, tipo algo externo, algo na comunidade escolar e a escola, e aí sim seria a avaliação institucional ou externa.
E aí estaria errada. Mas se esse contexto estiver fazendo menção ao que se passa na sala de aula, eu colocaria ela muito tranquilamente. Então essa aqui me deixou com muitas dúvidas. Eu não sei qual marcar. Eu vou colocar talvez a letra A. Então eu vou assinalar aqui, mas aqui é só 50 centavos de certeza. Porque tem a letra C com uns 45 centavos e a letra E com 40 centavos. Então, deixa na dúvida aí, vocês colocam. Pode dar recurso? Com certeza, eu faria um recurso para essa aqui. Beleza? Vamos que vamos. Mais uma, voltando à minha caneta, 32. A última dessa parte, né? De conhecimentos específicos do primeiro ao quinto ano, para a professora regente, professor ou professora, do primeiro ao quinto. Sobre conceitos de habilidade, contidos na BNCC, é correto afirmar que a habilidade define um arranjo dos objetos de conhecimento ao longo do ensino fundamental, adequado às especificidades dos diferentes componentes curriculares. E aí? Só do ensino fundamental? O médio também tem habilidade, né? A educação infantil vai ter ali objetos de aprendizagem e vai ter campos de experiência, mas que dialogam com as habilidades. Então, não é algo que define só ao longo do ensino fundamental. B. Expressam as aprendizagens essenciais. Aqui está posto, ó. Aqui é a chave central para identificar o conceito de habilidade. Aprendizagens essenciais, que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares. Muito bom, eu ficaria com essa. Possibilitam a articulação horizontal entre áreas, perpassando todos os componentes curriculares. Talvez essa articulação seja ali os temas, os projetos, os objetos de aprendizagem enquanto conteúdos, talvez. Então, essa aqui eu não colocaria não, mas também não está muito fora. Habilidade, né? É correto afirmar que asseguram 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Aqui já está o conceito de categoria direitos de aprendizagem, que não é habilidade, isso aqui é da educação infantil. Corresponde aos 5 campos de experiência. Não, habilidades existem no ensino fundamental e no ensino médio. E esses campos de experiência são da educação também infantil, nas quais as crianças podem aprender e se desenvolver. Então aqui, nesse caso, letra B e letra C estão melhores, mas realmente ficará com a letra B. Então, 32, letra B. Cabe recurso, professor? Nível de dificuldade até mediano? Talvez, não sei se vocês colocariam recurso, fundamentando talvez alguns pontos, em algumas alternativas. Recursos? Talvez. Mas 32, letra B. Vamos para frente. Terminamos a primeira parte. Dá uma pausa, tomar uma água, encerrar esse vídeo porque já está bem, bem longo. E aí na próxima aula a gente consegue terminar essa resolução não oficial, a resolução aí com vistas a tentar resolver um pouquinho o conteúdo de maneira comentada, né, da prova da FAPEC, a prova de professores ali do município de Terenos, tá bom? Mas a gente tá fresquinho, gente, a gente tá aqui, ó, na saída da prova, então não tivemos tanto tempo para sentar e deliberar mais um pouco, com certa forma, com alguma calma. Um domingo agitado, corrido, e a gente está aí fazendo a resolução, tá bom? Na próxima a gente continua já com a questão número 33, e aí conhecimentos pedagógicos. Valeu, obrigado por você me acompanhar até aqui, continue aí dando sugestões para o canal, continue defendendo a educação pública de qualidade, vamos sempre pensando aqui a educação, a sociedade e a complexidade do real. Valeu, forte abraço e até a próxima aula de resolução da prova de Terenos. Tchau, tchau.